sobre as nossas vidas aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus, amém. Deixa eu te usar, pastor. Galera, paz de Cristo, amém? Quantos trouxeram a Bíblia? Física. Deus abençoe todos vocês, Deus abençoe ao pastor Biramar, Deus abençoe os meninos que compõem a equipe. Semana passada nós estivemos juntos, né? E quem diria que quando a gente menos esperou, a gente estaria de novo. Deus abençoe, revendo alguns companheiros aí, né? Deus abençoe o Éden, o Aclis, cadê ele? Tá por aí, né? Ali, ó. Que eu tô meio quase não vendo vocês, mas estou muito feliz, tá bom? Especial, Deus abençoe o pastor Juvenildo, não é? Tá aí de Porangatu. A pastora Marilene. Eu acabei de sair, a gente estava lá na nossa igreja, na Catedral da Fama. Eu trabalho na escola, eu fiz uma conferência com adolescentes, foi muito top. E a Ania Aguiar era cantora lá. Eu falei, não, vamos ali, bora no culto ali. Trouxe ela e a família dela para estar louvando a Deus. Deus abençoe a pastora Marilene, a cantora Ania Aguiar. E Deus abençoe toda a juventude conectados. Amém? 1 Samuel, capítulo de número 16. 1 Samuel, capítulo de número 16. A partir do verso 1. 1 Samuel, capítulo de número 16, a partir do verso 1, diz assim. Acharam? Tá apanhando para achar não, né? Que eu nem fiz a brincadeira do Salmo 151 e a galera... Aí era trollar demais, viu? Eliseu me ligou, Styler, como é que você teve coragem de fazer uma trollagem dessa? Mano, não tava nem na intenção. Mas 1 Samuel 16 existe. Olha lá, ó, a prova lá. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. A partir do versículo de número 6, diz assim: e sucedeu que, entrando eles, viu Eliabe e disse: certamente está o Senhor perante o seu ungido. Versículo de número 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido nenhum desses. Verso 11. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porque não nos assentaremos ao redor da mesa até que ele venha aqui. Podem se sentar. Galera, nessa noite eu quero falar sobre o preço de uma chamada. A mensagem é séria. Me lembro que a primeira vez que eu preguei essa mensagem, inclusive foi no Congresso de Jovens do Campo de Porangatu. E de lá para cá eu tenho estudando bem mais sobre esse tema, para trazer as lições. Eu entendo que Deus não agrupa o seu povo e os reúne de mãos vazias, não os despede de mãos vazias. Portanto, eu acredito que num culto igual esse, se nós estamos aqui reunidos, é porque, sem sombra de dúvidas, Deus fará e Deus entregará, no mínimo, uma bênção para cada um que está aqui nessa noite. Quantos creem? O contexto bíblico é algo que eu preciso, como pregador, te explicar. Você vai se lembrar que quando Deus convoca Abraão, consequentemente, nós vamos ver o período patriarcal. Abraão, Isaac e Jacó. Para nós teólogos, o modelo político que nós definimos de Abraão até o livro de 1 Samuel é o modelo que nós chamamos de modelo teocrático. Teos vem da palavra grega Deus e cracia vem de forma de governo. Então você vai perceber que de Abraão até a formação do Estado hebreu, da nação de Israel, até chegar no contexto de 1 Samuel, era Deus que, através dos seus profetas, guiava o seu povo, dirigia o seu povo, instruía o seu povo. Porém, houve um dado momento que, no contexto de teocracia, o profeta Samuel já está avançado em idade, e é nesse momento que a Bíblia diz que ele começa a preparar os seus filhos. E da preparação de seus filhos, o texto vai dizer que a corrupção penetra dentro das camadas de Israel, ao ponto dos filhos deles fazerem de fato o crime da corrupção, e tragédias vão começar a reinar naquela nação. É nesse exato momento
que a Bíblia diz que o povo não suportava ver simplesmente a corrupção dos filhos do profeta Samuel. E eles vão pedir a Samuel que peça a Deus para que Deus dê um rei e, consequentemente, mude a perspectiva política. Samuel ora e ele traz o recado à parte de Deus. E o recado é esse: olha, o Senhor vai dar um rei para vocês. Mas junto com esse rei, fardos pesados virão, pois ele vai elevar os impostos, e ele vai pegar os filhos de vocês e vai levá-los quase à condição de escravo. Esse rei será um rei pesado, mas essa é a diferença da vontade soberana para a vontade permissiva. A vontade permissiva é aquela que Deus permite. Ele permitiu nas Escrituras, permitiu ao longo da história e vem permitindo. De tanto que a gente pedir, de tanto a gente implorar, ele acaba nos dando uma amostra grátis do que de fato seria o verdadeiro perfume, para a gente entender que não fazer e não atender a sua vontade soberana é ruim. Já a vontade soberana é aquela que Paulo descreve. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Pois bem, esse era o contexto que a partir de agora Israel vai entrar. Eles vão entrar no contexto de uma vontade permissiva. E é nesse exato momento que coisas ruins vão começar a acontecer justamente dentro de Israel. Saul é daqueles homens que começou até bem. Ele começou apresentando seus sacrifícios, glorificando a Deus. Porém, em um dado momento, que Saul se perde na chamada. E é na perca da sua chamada que ele vai começar a ter algumas atitudes estranhas. Eu separo duas. A primeira, que ele ordena que a tropa do exército de Israel cerque o lugar onde os sacerdotes estavam. Pois bem, ele manda matar quase uma centena de sacerdotes. Porque a diferença de profetas para sacerdotes é: profetas são aquele que traz a mensagem de Deus ao povo. Sacerdotes são aqueles que levam a mensagem do povo a Deus. Esse é o crime que o rei Saul vai cometer. Ele vai mandar matar quase uma centena de homens desse nível. Uma segunda atitude é que Saul fica sabendo que dentro do acampamento de Israel tem uma bruxa peregrinando ali por dentro do acampamento. E ele não ordena com que ela seja expulsa, a lei ordenava até matá-la. Mas Saul vai deixando, e no dia que o desespero bateu na porta do seu coração, nós vamos ter uma cena no mínimo macabra. Nós vamos perceber que o rei do povo de Deus vai se dobrar a uma representante do diabo. E aí, Deus olha lá do céu e começa a anotar na ficha de Saul mais uma atitude para reprová-lo. O próprio Deus vem descendo aqui na terra, grita dentro do peito do profeta Samuel, dizendo assim: Samuel, Samuel, até quando você vai ter dó de Saul? Até quando você vai abençoar aquele quem eu já amaldiçoei? Até quando você vai aplaudir aquele a quem os meus olhos reprovam? Até quando você vai olhar com luz aquele em que os meus olhos só enxergam as trevas? Samuel, prepara um sacrifício, porque você vai andar 43 quilômetros, e você vai à casa de um homem. O homem tem um nome, ele se chama Jessé. Segunda consideração, você deve ficar atento, porque dentre os seus filhos eu vou escolher o novo monarca. Presta bem atenção, Samuel. Esse rei que virá, ele não vai ser produto do desejo dos homens. Esse rei que virá, ele será produto do centro da minha vontade. Esse não será considerado nem chamado um rei segundo o coração dos homens, mas esse vai ser chamado como um rei segundo o coração de Deus. Porque se Saul foi utilizado e foi aclamado por aplauso e pressão humana, eu é quem vou escolher, e esse homem será o maior da história da nação e dos monarcas de Israel. É nesse momento que nós vamos perceber que 4 interrogações vão surgir nesse texto sobre o tema chamada e propósito. A primeira pergunta é: quem é que chama? Quem é que seleciona? Quem é que vocaciona? A segunda pergunta é: qual é o preço de uma chamada? Qual é o preço que eu tenho que pagar para ser chamado por Deus? A terceira pergunta é: a quem Deus chama? Porque você vai perceber que a chamada não é para todos. A bem da verdade, a chamada é para poucos.
E a quarta pergunta é: para que é que Deus chama? Repetir as 4 perguntas. A primeira é: quem chama? Segundo, o preço da chamada. Terceira, a quem Deus chama? E quarta, para que é que Deus chama? E todas essas respostas estão na Bíblia. A primeira pergunta é: quem é que chama? A Bíblia começa dizendo exatamente assim: então disse o Senhor a Samuel. Observa que nós vamos encontrar os 3 elementos da comunicação no texto: emissor, mensagem e receptor. Perceba que não é o profeta Samuel quem está começando o diálogo com Deus, mas é Deus quem começa o diálogo com Samuel. Percebe que o texto não começa falando sobre o profeta, começa falando sobre o Deus do profeta. Perceba que não é Samuel quem apresenta o projeto a Deus. Perceba que não é Samuel quem apresenta a ideia a Deus, mas é Deus quem dá a instrução, é Deus quem dá a direção, é Deus quem revela a sua vontade e é Deus que mostra aqui o que é que Ele vai fazer, do jeito que Ele vai fazer, e no decorrer do texto Ele mostra sobre quem que Ele irá fazer. Paulo começando, já preguei isso aqui sobre esse púlpito, Paulo começa a carta à igreja de Éfeso dizendo assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, não pela vontade dos homens. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Eu preciso te relembrar algo. Você tem que colocar na sua cabeça e não pode te esquecer algo que Satanás vai trabalhar constantemente para fazer você se esquecer. O que é? Quem é que te chamou? Quem é que te selecionou? Quem é que te vocacionou? E escuta bem o que eu vou dizer para você. O nosso bispo não tem poder de chamar ninguém, mas ele tem poder de confirmar uma chamada. O pastor Bira não tem poder de chamar alguém, mas ele tem poder e direção do Espírito para confirmar uma chamada. Porque poder para chamar, poder para selecionar, poder para vocacionar, só quem tem é um Deus que está sentado sobre o trono. Um Deus que não tem largura, não tem altura, não tem profundidade. Segundo Apocalipse, a Bíblia diz que Ele vai estar sentado sobre o trono, adorado pelos 4 seres viventes, rodeado das miríades celestiais, e os anjos cantam 24 horas por dia, dizendo: toda honra, toda glória, todo louvor, toda força, toda sabedoria estão diante do Cordeiro de Deus, que comprou de volta para Deus toda língua, toda tribo e toda nação. E Ele está mandando te falar aqui nessa noite: toma posse do que Ele está te dizendo. Eu te chamei, eu te escolhi, eu te vocacionei, e você não pode e não vai parar, porque o meu nome será glorificado na tua vida. Vou quebrar algumas perspectivas homiléticas, mas você pode pegar na mão da pessoa que está do seu lado e você pode dizer em alto e bom tom, diga assim: o nosso maior presente, diga nossa maior alegria, diga nossa maior inspiração, é que fomos chamados por Deus, chamadas por Deus, escolhidos por Deus. Olha só, João capítulo 15, verso 16, Jesus diz assim: não foi vós que escolhestes a mim, mas fui eu quem escolhi a vocês e vos nomeei para que vocês vão e deem frutos. A juventude conectada é uma juventude levantada por Deus, escolhida por Deus, inspirada por Deus. Quem acredita nisso, que pode em sinal de agradecimento levantar a mão e glorificar ao Deus que é todo poderoso. Segunda pergunta: qual que é o preço de ter uma carteirinha no bolso com um título? Vocês estão me ouvindo? Chamado e chamada por Deus, qual que é o preço? Versículo de número 2, a Bíblia diz assim: porém, disse Samuel: como irei eu? Porque ouvindo Saul me matará. É aí que Deus fala assim: ei, então faz o seguinte, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e diz: vim para
Fala comigo, vim para... Verso 3, vamos lá. E convidarás Jessé e te farei saber o que has de me fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Verso 4. Fez, pois, Samuel que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: é de paz a tua vinda? Olha o verso 5. E disse ele: é de paz, pois eu vim. Santificai-vos comigo, e vinde comigo ao... E santificou ele Jessé, os seus filhos, e os convidou ao... 3 versículos da Bíblia, 5 vezes a mesma palavra: sacrifício, 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 sacrifício e sacrifício. Pergunta: qual é o preço da chamada? Resposta: sacrifício da própria vontade. Rapaz, dá uma vontade, tem hora de não vir para a igreja. Dá uma vontade de às vezes não estar aqui. Dá uma vontade de ficar dormindo. Dá vontade de não querer vir para a igreja, de não querer orar, de não querer pregar, de não querer cantar, de não querer tocar. Mas eu costumo dizer, a maior evidência de alguém chamado e chamada por Deus é a vontade que ele e ela têm de parar. Muito mais experiente do que qualquer um está aqui, ó, pastor Juvenildo. Chega nele e pergunta se já deu vontade de parar. Lembra de Elias em 1 Reis, capítulo 19, verso 4? No capítulo 18, ele está fazendo um culto conectados lá em Israel. Ele mesmo prega. O louvor foi uma bênção, a palavra ele mesmo que pregou. Deus fez coisas impressionantes. Em 1 Reis, capítulo 19, no verso 4, ele diz assim: Senhor, que eu morra, já basta. Eu não sou melhor do que os meus pais. Lembra de Davi? Salmo 122. Quando ele vai dizer: Senhor, tira a minha alma da prisão. Lembra de Jesus em Mateus 26? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Abraão quis parar. Isaac quis parar, Jacó quis parar, os profetas maiores quiseram parar, os profetas menores quiseram parar, os apóstolos quiseram parar, os bispos da igreja quiseram parar, os pré-reformadores quiseram parar, os reformadores quiseram parar, os pós-reformadores quiseram parar, os pais das Assembleias de Deus quiseram parar, mas sabe o que aconteceu? Eles não pararam, porque quando eles pensaram em parar, o próprio Deus desceu, renovou as forças dele. Eles continuaram a pregar, continuaram a cantar, continuaram a liderar. Ei, eu trago a palavra de Deus para jovens aqui nessa noite. O pau está quebrando, a giripoca está piando. Teu pai não é crente, tua mãe não é crente, mas é você quem Deus vai usar. E ele está, segura, ele está mandando te falar aqui nessa noite. O seu propósito não é ponto de saída, é ponto de chegada. Deus não quer saber quem vai sair do Egito. O interesse de Deus é: vamos ver quem tem peito para chegar em Canaã. E a juventude conectados, se gigante atravessar na nossa frente, nós vamos passar por cima dele, mas nós vamos chegar em Canaã. Quer Satanás ou não, quer Satanás queira ou não, quer os nossos inimigos queiram ou não, a vitória será nossa para o louvor e para a glória de Deus. Não para. Concurseiro que para, não chega lá. Sou professor, vocês viram falando? Às vezes algumas das meninas querem cursos disputadíssimos, reprovou de primeira, não para. Tem um psicólogo amigo meu, ele fala uma frase engraçada, às vezes ele sai da figura do terapeuta. Ele costuma dizer assim: Satanás não quer te derrubar. Satanás quer o que ele quer, segurar você no chão. Porque uma vez que você está parado, simplesmente está preso, está presa, você não avança. E você não pode parar. Jeremias chegou a dizer: Senhor, tu me iludistes, e eu iludido fiquei.
fiquei. Mas quando ele pensou em parar, Deus falou com ele, Jeremias, avança. E ele diz, Senhor, a tua palavra me ardia nos ossos. E enquanto eu estou pregando a palavra, a tua estrutura óssea vai ser queimada pelo fogo do Espírito Santo. Volta a pregar, volta a cantar, volta a integrar jovens, volta a emprestar essa tua boca e os teus lábios para trazer jovens para a igreja. Porque eu sei quando Deus está mandando eu falar algo, e eu sei que é Deus que está mandando eu falar nessa noite. Ei, não desista, não pare, não recue, que Jesus chegou a dizer, Senhor, não sendo possível, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Quando Paulo quis parar, eu preguei isso agora na Catedral da Fama, quando Paulo quis parar, ele diz para si mesmo, 2 Coríntios 4, 16 e 17, pelo que não desfalecemos, pois ainda que o meu homem exterior se corrompa, o meu homem interior se renova de dia em dia, e não atentamos nós para as coisas que nós vemos, vírgula, mas para as coisas que não vejo. A graça de Deus, o poder de Deus, o amor de Deus, o evangelho de Deus, é isso que eu quero dizer. É Paulo quem diz em Romanos 8, 18, dizendo, porque para mim, eu tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória em que nós há de ser revelada. O dia que você vai parar é o dia que nós fomos para a Nova Jerusalém celestial. Aconteça o que acontecer, não para, sacrifica a tua vontade, e Deus vai descer e vai te renovar para o louvor e para a glória do nome dEle. Então deixa eu falar para você. Para não. Para não. Estou pensando em largar a igreja. Não faz isso não. Sabe, mas eu caí, bate a poeira e levanta. Mas eu fui pego de surpresa. Os teus pecados pegaram você de surpresa, mas Deus não. Ou você acha que Deus já não sabia? E mesmo Ele já sabendo o buraco que tu te entrou, o que Ele disse para você no começo da sua chamada? Eu te escolhi. Você é minha, você é meu desde o ventre da sua mãe. Eu estou falando com jovens aqui. Você pode ter se desesperado, mas o teu desespero não desespera a Deus. Não desista, porque um dia você vai trazer tanto lucro para o reino de Deus, que as tuas cordas vocais serão armas poderosas. Doente ou não, não para. Com gasolina no tanque do carro, da moto, não para. Vindo para a igreja de carroça, de mobilé, não para. O pau está quebrando, mas não para. Estão te perseguindo, mas não para. Está desempregado, mas não para. No tempo certo, Ele vai abrir a porta. Samuel vai te chamar e a tua vida será mudada para o louvor e para a glória dEle. Terceiro, a quem a chamada escolhe? A bem da verdade, quem Deus escolhe? Se você observar, a Bíblia Sagrada, depois vai me falando quanto tempo eu tenho, tá? Falando aí, porque não quero que você jogue uma Bíblia de lá para cá, não. Brinquei aqui para ele, que lá na sede da fama, nós está para colocar um sniper assim, ó. Passou do horário, bum! Entendeu? Só tombando para trás. A quem Deus chama? Na verdade, a quem Deus escolhe? Você lembra? Muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. Quem Deus escolhe? A Bíblia diz que quando o profeta Samuel chegou nos limites da cidade, o texto vai dizer que as autoridades vieram receber lá na divisa, lá na entrada da cidade. Já perguntaram assim, profeta de paz? Ele disse, é de paz. Cadê Jessé? Jessé mora ali, logo vem Jessé. Ele já olha para Jessé e fala assim, vamos entrar para dentro da tua casa e deixar os líderes da cidade aqui. Porque eles não estão prontos para ver o que Deus vai fazer dentro da sua casa. Deixa eu te lembrar algo aqui. Vai ter pessoas que você vai ter que cortar
aliança, vai ter pessoas que terão que cortar relacionamento, porque daqui a um tempo Deus vai te colocar no nível, e nesse nível que Deus te colocar, você não vai poder andar com alguns desses teus amigos ou das tuas amigas, ou simplesmente de pessoas que te jogam mais para baixo do que para cima, que te traz mais para um poço de lama do que dentro do céu. Escuta bem o que eu vou te falar aqui nessa noite. Deus tem uma promessa fantástica na sua vida, porque isso só vai acontecer quando cordas serem cortadas, arrancadas, dilaceradas, destruídas. Corta a aliança, porque religioso não pode ficar do seu lado. Gente que te incentiva ao erro não pode ficar do seu lado. O profeta Samuel está vindo atrás de você, e está na hora de recuar e de retroceder nas tuas amizades, porque Ele está vindo com a chamada e o plano e o propósito que Deus tem na tua vida. Escuta bem o que eu vou falar para jovens aqui. A melhor pessoa para estar do teu lado será aquela que alimentará a tua fé, mas a pior pessoa para estar do teu lado vão ser aquelas que te jogam no pecado e que alimentam as tuas dúvidas. Corta a aliança. Eu estou preocupado que vão pensar de mim. É Paulo quem vai dizer que se ele fosse agradar os homens, ele desagradaria a Deus. Olha apenas para você e para o Deus que você serve. Corta a chamada, porque a promessa é grande, diz o Senhor o Todo-Poderoso. É aí que começa, minha parte preferida. Samuel entra, já olha para Jessé, fala: vou bater real. Você é pai de um rei. Irmãos, eu não estou falando de ser pai do Neymar, não. Eu estou falando de ser pai do cara mais poderoso que virasse debaixo do sol. Cadê seus filhos? Traz os meninos que eu preciso ver, eu quero dar uma olhada no cardápio. Passo primeiro: alto, forte, bíceps malhado, militar da tropa de elite do exército de Israel. Quando o profeta bate o olho nele, o profeta fala: se o rei é alto, forte, bíceps malhado, barriga chapada, militar do exército de Israel, eu estou diante de alguém com as características iguais, o que ele fala? Certamente está o Senhor perante o seu ungido. Na faculdade de teologia a gente falava assim, que Samuel deve ter pensado: Senhor, eu já escolhi, só está faltando o Senhor concordar com a minha vontade. Pronto, está tudo certo. É nesse momento, galera, que a Bíblia diz que Deus desce de novo. E diz assim: Samuel, Samuel, não olha para a aparência dele. Porque braço malhado, bíceps, tríceps, seguidores do Instagram, canais do YouTube poderoso, dinheiro na conta, aparência física alinhada, essas coisas quem olham são vocês aí da terra. Porque quando eu olho do céu para a terra, eu olho o coração de vocês. Então recebe a primeira resposta da pergunta: a quem Deus chama, escolhe. Ele escolhe gente com coração de rei e de rainha. Coração de rei e de rainha é que eu vou voltar a dizer: não desiste, não abandona, não larga o barco, não larga a chamada, não larga o propósito, não larga Deus. E é isso que eu quero que você entenda aqui nessa noite. Sabe por que Deus te escolheu? Que chorando, que em lágrimas, com vontade de parar, deprimida, oprimida, deprimido e oprimido, mas você está aqui nessa igreja louvando ao nome dele. Eu recebo a autoridade de Deus para falar para vocês aqui nessa noite: o Senhor tem se agradado, porque você sabe o poder da perseverança. A Bíblia diz que Ana perseverou e Deus cumpriu a promessa. E é isso que eu quero que você entenda nessa noite. Vai chegar o dia que a tua perseverança vai ser honrada pelo Deus que o chamou, que o levantou, que o escolheu. O seu coração não pode ser coração
coração de gente covarde, mas é coração de gente que aconteça o que acontecer, eu louvo, exalto e glorifico a Deus. Então, eu costumo dizer assim que na hora do louvor, você sabe que é nas partes do culto que a gente mais mente, né? A gente diz assim, se Deus fizer, Ele é Deus. Está podendo cantar essa música aqui? Se não fizer, Ele é Deus. Teu namorado termina contigo do rapa da igreja? É simples. Vou voltar a dizer, o seu coração é de rei e de rainha. Você não abre mão do seu propósito e nem da sua chamada. Não sou pregador de frase de efeito emocional, estou longe dessas coisas, mas levante suas duas mãos aos céus aqui. Se você fazer assim, eu acho que você está duvidando do que eu estou lhe falando. Levante suas duas mãos. Diga assim comigo, Jesus, Jesus, nessa noite, eu te peço, coloca sobre mim um coração de rei e rainha. Diga, Espírito Santo, faz-me eu entender que as tuas promessas não são ponto de saída, mas são ponto de chegada. Diga, eu sei que tu tens prazer, não é em quem sai do Egito, mas é quem chega em Canaã. Diga assim, Jesus, nessa noite eu recebo forças, porque eu vou chegar lá, porque eu vou chegar lá. Receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Eu não estou brincando. Eu sei que eu estou dizendo, o Espírito Santo vai pegar jovens com coração de rei, de rainha. Receba o Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Eu convido você a se preparar, porque daqui a pouco a Shekinah de Deus vai cercar o auditório da juventude conectados aqui nessa noite. Hoje não vai ficar ninguém sem cumprir o propósito e chamado. Starley, eu tenho largado, abandonado o meu ministério. Hoje você vai voltar para o louvor e para a glória do nome dele. Sabe o que aconteceu? Vamos lá, primeira pergunta. Deus já falou, eu não chamo gente com coração que não seja coração de rei. É nesse momento que passa um, não é, passa dois, não é, passa três, não é, passa quatro, não é. Aí vai passando o primeiro, não é, Samuel, não é, o Senhor escolheu esse não. Passa o segundo, não é. Terceiro, Samuel, sai, acresce eu, tá? Não é. Olha só, quando passou todos os meninos, olha a pergunta do profeta. Peraí. De duas, uma. Ou Deus se equivocou, ou eu estou ficando esquizofrênico. Estou ouvindo vozes. O que tem de crente esquizofrênico, você já viu? Ele ouve voz da cabeça dele, só que ele acha que é Deus. Deus não se equivocou. Esquizofrênico não é possível que eu esteja. Ele olha para o pai Jessé e pergunta assim, Jessé, acabaram-se os jovens? Irmãos, o que eu vou falar vai doer. Mas aquele famoso vai doer, mas vai curar. É aí que o pai se lembrou que ele era pai. Forte isso. É aí que o pai se lembrou de que um dia ele foi pai de um menino. Há uma corrente, uma linha rabínica judaica que dizem que Davi possa ter sido fruto de um adultério. Porque como é que se explica simplesmente um ruivo no meio do povo judeu? Não seria isso que ele estaria dizendo no Salmo quando ele diz, em pecado concebeu minha mãe? Esquecido pela terra, abandonado pelos homens e desprezado pelo seu próprio pai. Mas aí o profeta diz assim, manda chamar esse menino, porque nós não nos assentaremos ao redor da mesa até que esse menino passe ali na porta. Vou aplicar. Sabe a quem Deus chama? Homens e mulheres, jovens e adolescentes esquecidos por gente do sangue igual ao seu.
Você foi desprezado pelo teu pai, desprezada pela mãe, que tua mãe e teu pai te diz que tu não é homem, que tu não vai chegar lá. Mas hoje o Senhor me trouxe para falar algo para você. Você pode ser esquecido pelo teu pai, mas você não é esquecido por Deus. Você pode ser abandonada pela terra, mas o seu Deus não te abandonou. E eu recebo a autoridade dele para falar aqui nessa noite. O amor dele vai estender até a sua alma aqui nessa noite. Pega na mão da pessoa que está do seu lado. Você pode orar com ela aí? Você pode orar para que o Espírito Santo toque. Me perdoa, talvez se eu seja aqui incômodo demais. Eu não estou convidando você a rezar. Estou convidando você a orar por essa pessoa e agora. Sabe por quê? Porque há pessoas e há jovens, e o Espírito Santo de Deus me mostra, com o coração ferido, com sentimento não de um quadro de solidão, que é quando eu decido me isolar, mas gente que de fato é um quadro depressivo, autoestima baixa, porque foi rejeitado pelo pai e foi rejeitado pela mãe. Deus está mandando eu te falar aqui nessa noite. Tudo isso aconteceu, mas Deus não deixou de ser soberano. Sabe o que deu propósito que Deus tinha nisso? Olha para você, você continua vivo, você continua viva. Se você soubesse, não para de orar, tá? Acontece, não larga a mão dele, porque escuta só, o poder de Deus vai libertar a gente aqui nessa noite. Você sabe que você pode simplesmente ser chamado de alguém desprezado pelo pai ou pela mãe, mas você é forte, você não arreda o pé, é trabalhador, é trabalhadora, faz faculdade, ajuda aqui, vem para a igreja, o pau quebra, mas tu tá aqui todo sábado. Se você soubesse o tamanho da promessa de Deus, e vai chegar o dia que os teus filhos que nem nasceram ainda vão te abraçar e vão dizer: pai, mãe, eu tenho orgulho, porque apesar de tudo, o seu Deus desceu lá do céu, entrou na nossa casa e nos gerou paz e felicidade. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista, filha, não desista e não se perca com as suas perdas, não se perca com as suas perdas, e receba nessa noite o bálsamo do Espírito Santo de Deus vindo sobre você. Tem gente aí atrás, gente aí no meio, gente aqui na frente. Davi, o profeta Samuel, que um dia vai vir numa forma de concurso público, num vestibular, num trabalho que Deus vai colocar para você, que vai mudar a sua vida. Vai chegar o dia que o profeta Samuel vai mandar te chamar, e quando ele te chamar, não tem para capeta, não tem para Lucifer, não tem para os teus inimigos, não tem para dor, depressão, não tem para ninguém. Ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua vida. A quem Deus chama, Starley? Gente desprezado pelo pai e pela mãe. Terceira, a quem Deus chama? Quem foi chamar Davi? Não sei. Mas talvez, vamos colocar que tenha sido um dos irmãos mais velhos. E vai mandar chamar Davi. Davi, cadê você? Como é que Davi respondeu, Starley? Não sei. Eu sei como é que ele não respondeu. Ele não respondeu assim: que é? Para de encher meu saco. Já tem gente enchendo meu saco, me chamando de novo. Sabe por quê? Porque Deus não chama, Deus não escolhe, Deus não vocaciona jovens desobedientes. Grava essa frase do Titi Starley: obedecer não é fazer aquilo que se quer, obedecer é fazer aquilo que se precisa. Trabalha de vendas, simplesmente obedece o teu gerente. Trabalha simplesmente de reserva, obedece os titulares, porque daqui um dia Deus vai te colocar num lugar de liderança, e Ele vai selecionar uma equipe mega especial para colocar do teu lado, que vão obedecer o sonho e a visão que Ele colocou no seu coração.
não. Obedeça, sacrifica a tua vontade em prol da liderança do teu líder, porque ter autoridade de Deus é estar debaixo da autoridade dos homens. Acredite no que eu vou lhe dizer. Obedeça e obedeça e obedeça, 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 obedeça. Sabe por quê? Porque vai chegar um dia que Deus vai te dar muito mais do que você possa pedir, do que você possa imaginar. E escuta bem o que eu vou lhe dizer. Ele já está preparando uma equipe maravilhosa para colocar simplesmente debaixo da tua tutela. Vai ser gente que tu vai treinar, vai ser gente que tu vai ensinar, vai ser gente que tu vai mentorear, e o nome dele será glorificado. Por fim, imagina só, vou ficar de pé, olha para cá. Basicamente, sabe o que aconteceu? O profeta fala assim: manda chamar o menino, nós vamos sentar ao redor da mesa até que ele venha. Lá vem Davi. Agora, galera, simples, os meninos aqui, se nós somos os irmãos de Davi, não é eu, não é ninguém, diz que tem que ser um de nós, tem que ser o que está vindo. Aí os outros ficam olhando para a cadeira de Davi. Para quem vai sentar, ele é rei de Israel. Eles ficavam olhando para a cadeira de Davi, cobiçando a cadeira de Davi, desejando a cadeira de Davi. Só que aquilo que era para Davi, é para Davi e acabou. Eu costumo dizer que quando Deus usou o corvo para dar carne para Elias, o corvo come carne, você sabe, né? O corvo come carne, mas não comeu a carne de Elias. Sabe por quê? Porque o que Deus tem para Elias é para Elias e não é para o corvo. A cadeira que Deus tem para você, fica tranquilo, é para você e não será para mais ninguém. Sabe o que acontece, irmãos? É que eu finalizo. Lá vem. Coitado, ele não sabia nem o que estava esperando ele. O menor, o pequeno. Igual eu falo para meus alunos: o alpinista de meio-fio está chegando. Quando o profeta bate o olho, o profeta viu e Deus desceu de novo e disse assim: Samuel, Samuel, levanta porque tu está sentado. Levanta porque os seus olhos estão vendo o próximo rei do meu povo. Israel não tem bandeira, mas com esse homem vai passar a ter. Israel não tem uma sede, mas com esse homem vai passar a ter. Israel não tem um exército sistematizado, mas Davi vai fazer do exército de Israel o exército mais respeitado debaixo do trono. Escuta bem, Samuel, esse homem vai ser chamado um rei segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que ele ajoelha, o derramar sobre o azeite na cabeça dele. A Bíblia diz assim: então o Espírito Santo se apoderou de Davi. Esse adolescente já matava leão e matava urso sem o Espírito Santo. O que é que ele ia fazer a partir de agora com o Espírito Santo morando dentro do peito dele? E aí que a gente responde a quarta pergunta: para quê? Para cumprir o chamado, para cumprir a missão. E a pergunta é: por que o Espírito Santo está dentro de você? Resposta: para você cumprir o seu chamado. Aqui que eu preciso dizer uma coisa: se você foi chamada por Deus, se você foi chamado por Deus, esquece, você não tem livre-arbítrio mais. Me mostra aí Deus respeitando o livre-arbítrio de Ezequiel lá na Babilônia. Ezequiel diz assim: Senhor, eu não vou pregar. Deus diz: como é que é? Tu profetizarás a esse povo, quer eles ouçam, quer deixem de ouvir. Me mostra aí Deus respeitando o livre-arbítrio de Jeremias. Senhor, eu não vou pregar, eu não vou profetizar que sou apenas uma criança. Como é que é? O que você está vendo? Uma vara de amendoeira? Pois é, Jeremias, nunca mais abra a boca para dizer que você é com uma criança. Sabe por quê? Porque o Senhor é quem vou falar através da sua boca. Me mostra aí Deus respeitando o livre-arbítrio de Moisés. 4 objeções ele faz a Deus. Deus estoura os seus 4 argumentos igual alfinete estoura balão. E Deus falou: Moisés, tu vai, tu vai, tu vai, tu vais e tu vais. Me mostra aí Deus respeitando o livre-arbítrio de Jonas. Jonas, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. E eu vim aqui dizer para você o que talvez eu disse mineiros. Se eu disse lá, eu vou dizer aqui. Se eu não disse lá, eu vou dizer agora.
Jonas, você vai cumprir seu chamado, quer você queira ou não. Você vai ou por cima de navio, ou dentro do peixe, ou você vai cheirando esse perfume maravilhoso, ou vai fedendo a peixe, mas vai cumprir o propósito que Deus estabeleceu na sua vida. A quem Deus chama? Primeiro, quem chama? Deus. Qual é o preço da chamada? Sacrifício. A quem Deus chama? Gente desprezada, gente que obedece. Para que Deus chama? Para cumprir o seu chamado. Você vai cumprir o seu chamado e volte para sua casa hoje sabendo: Deus me chamou, Deus me escolheu, Deus me vocacionou e eu vou cumprir meu chamado em excelência. Levante sua mão. E aí, como bons assembleianos, vamos fazer uma oração. Não estou convidando você a rezar, estou convidando você a orar. 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 Estou convidando você a clamar a Deus, dizendo: Senhor, me ajuda. Está, mas eu queria pegar na mão da pessoa que está do meu lado, alguém que eu estou sentindo que está precisando de oração. Então ore. Ó Deus que é todo poderoso. Ó Espírito Santo de Deus. Senhor dos céus e da terra, cura, Senhor, corações oprimidos aqui nessa noite. Oh, Senhor, que é poderoso, faz a chamada ser entregue em alto nível, Senhor. Que no dia do juízo, Jesus